Fala galera, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Pereira e esse é o Vamos de Vendas, um podcast criado para conectar visionários como você com um time de vendas de elite. O ambiente de vendas é cheio de histórias. Tem até uma história que eu gosto bastante de um vendedor que vendeu tanto, mas tanto, que foi para o livro dos recordes. Mas quando você começa a entender mesmo essa história e ir a fundo, ele era bom de vendas, claro, mas era muito melhor depois da venda, garantindo que o cliente dele tinha sucesso. E aí comprava mais, cada vez mais, e isso foi o que deu resultado para ele. Mas isso não é fácil de fazer, não é mesmo. Muita gente tem crenças erradas sobre isso. Para garantir que o seu negócio vai nessa direção, hoje, com muito orgulho, hoje eu recebo a Hobbs, estrategista de sucesso do cliente, só 4 vezes eleita entre as 100 melhores estrategistas do mundo. Cara, esse podcast só fica melhor. E para conduzir esse papo junto comigo, eu recebo também Gabriel Batti, Head de Gestão de Contas da Zorro, e eu tô super animado com essa conversa. Você vai aprender muita coisa comigo. Hobbs, muito obrigado pela sua presença. Eu já quero entender um pouco como é que esse negócio de sucesso do cliente surge na sua vida e até um pouco do que é isso na prática. Vamos lá, né? Contar um pouco de história que é sempre bom. Sempre bom. Bom, primeiro, bom estar aqui com essa parceria aqui. Estava brincando nos bastidores de Batti Hobbs. Adorei essa Já brincadeira. ficou. Fui obrigada a trazer para a gravação, porque ficou muito Me boa. acompanha a vida toda. Ficou muito boa. Mas eu complementei ela muito Sim, bem. você né, podia ser só Batti, sem Hobbs. Mas o Batti Agora, Hobbs fica muito melhor. muito melhor. Por que essa piada fica cada vez melhor? Porque a venda sem o sucesso do cliente não tem como dar certo. Já a lacrou no parceria início. perfeita. Bom, eu entrei nesse universo de sucesso do cliente, não com esse nome, porque eu nem sabia que isso existia, mas lá em 2011, eu trabalhava na indústria, chão de fábrica, com motores de energia, gerador de energia, com motor de embarcação, enfim, uma marca de motores e peças automotivas. E lá naquela época, eu cuidava de uma coisa que era o pós-venda. Era assim, o cliente comprou, agora tem que entregar o produto físico lá para ele. Tem que descarregar o gerador dele. Tem que acompanhar a produção lá na fábrica. Tem que comprar aquela atenuação para o cliente instalar. E eu comecei a cuidar dessa gestão do pós-venda. Tudo o que precisava acontecer depois da venda já feita, para o cliente conseguir usar o produto dele minimamente. Naquela época, pós-venda, na verdade, o meu cargo era auxiliar comercial ou assistente comercial. Uau. Então, depois que o comercial passava a caneta, jogava o contrato para mim, falava, vê se a gente está cumprindo o contrato aí. E aí, anos depois, corta para 2016, eu comecei a trabalhar em startup, tecnologia, nada a ver com indústria e chão de fábrica, e eu descobri que o nome disso era sucesso do cliente. Ou, como é dito em inglês, Customer Success. Porque a gente gosta de tudo em inglês nessa área, Tudo para ficar né? chique e acaba botando em Impressionante. inglês. E aí, quando eu comecei a entender que aquilo que eu fazia lá, chão de fábrica, 2011, era algo muito parecido com o que eu fazia lá em 2016, indústria, tecnologia, né, totalmente diferente. E era um ambiente SaaS, né? Como que eu vou... Nuvem, né? Você fala para uma pessoa que trabalha na indústria, tá na nuvem. Não tá em lugar nenhum, então. Onde é que eu pego? Onde eu pego isso? Mas quando você entende que o cliente precisa de algum apoio da sua empresa lá no pós-venda para ter sucesso com aquele produto que ele comprou, porque talvez sozinho ele não vai ter o melhor resultado, isso se aplica a qualquer cenário. Muito interessante. Qualquer produto. Não é coisa de tecnologia, não é coisa de SaaS, não é coisa de produtos de recorrência, também é associado muito E a aí isso. eu ia trazer justamente esse ponto, até jogar para o Gabriel, porque a gente vê esse termo ficando mais comum num universo, talvez na bolha de tecnologia e SaaS, né, que são software por assinatura. Porque se você vende, e essa metodologia talvez ficou mais conhecida por isso, se você vende e o cliente não tem sucesso e ele sai, você, na verdade, gerou um prejuízo para o negócio. A gente vai explorar um pouco mais isso, porque depois da venda, tanto ele pode dar prejuízo quanto ele pode dar resultado. O trabalho do Gabriel é fazer com que os clientes deem resultado e tenham sucesso. Conta pra gente como é que você chegou nesse mundo. Boa. Cara, prazer estar aqui com você, né, conversando com a minha dupla Hobbs. E a minha jornada até o sucesso do cliente, hoje como gerente de contas, ela foi a partir de uma paixão pelo SaaS, que foi na minha vinda aqui para Florianópolis.
Eu sou lá de Porto Alegre e sou do ramo... Eu vim da área de publicidade e propaganda, design e inovação. E quando eu mudei para Florianópolis, eu entrei numa startup, na RD, e eu sou uma das, digamos, a gente chama cria da RD, né? Pessoal que entrou no começo da RD lá e começou a consumir um pouco sobre SaaS, sobre sucesso do cliente, sobre metodologias de inside sales e o inbound marketing, que era o produto que a gente estava vendendo. E aquilo, olhar para aquele modelo, como ele estava parecendo tão... a gente falava em 3 coisas, né? Replicável, escalável e lucrativo. Então, eram as 3 questões que a gente precisava resolver para a máquina funcionar bem e crescer. E o replicável, em vendas, a gente conseguia replicar as vendas e viu que o modelo podia ser replicável. Mas o escalável, ele precisava da retenção dos clientes. Sim. E aí, quando a gente começou a ligar isso com as metodologias de fora que falavam sobre... o que é a retenção do cliente, o que tu precisa fazer para reter o cliente a longo prazo e estender o lifetime value dele, a gente entra num mundo novo, na verdade não um mundo novo, mas uma metodologia que junta um monte de coisas para fazer o sucesso do cliente dar certo e prolongar a vida dele com muito sucesso. E aí você trouxe um termo que é o lifetime value ou LTV, né? Pegando a sua ideia de... o inglês em tudo. Trocar tudo para inglês, que talvez não seja tão comum ou conhecido por muita gente. De novo, dentro do ambiente SaaS, isso é muito mais comum e talvez maduro, vou arriscar dizer, porque senão o negócio quebra. Simples assim. Mas vocês acham que essa ideia do sucesso do cliente, essa evolução, vou chamar de evolução do pós-venda, você me corrija, por favor. Também. Isso está hoje maduro e popularizado entre as empresas? E como é que você vê isso? Com certeza não. Até porque ainda existe um estigma, né, de que o pós-venda é algo ruim. Então, quando você chega, talvez, para um profissional de sucesso do cliente ou de experiência do cliente e ele atua no pós-venda e você fala, CS é pós-venda. Ele vai dizer, não, CS não é pós-venda. Num tom assim, você está me ofendendo. Uau! Porque existe muito esse estigma de que o suporte é algo ruim, de que o CS é algo que tá ali só para... é custo, vamos, né? Tem que deixar o cliente feliz. E não tá muito ainda atrelado a técnicas de como que isso de fato está aumentando ou mantendo o faturamento da empresa. Então ainda está muito estigmado com essa coisa do pós-venda. E sim, CS é pós-venda, porque ele acontece após a venda. Tecnicamente é isso, não tem muito glamour, é isso aí. Não tem glamour, é isso. Claro, português é isso. Acontece após a venda, é pós-venda. Então, esse cenário onde eu tenho sim um time que tá de alguma forma, e essa culpa é da RD, hein? Essa culpa é da RD. Ixi, olha segunda treta. Bate Hobbs já deu a primeira. De alguma forma, né, principalmente quando a RD popularizou o SaaS no Brasil, lá 2013, 2014, ficou-se entendido que fazer sucesso do cliente é dividir carteira e ligar para todo mundo. Sim. Isso virou um senso comum. E aí toda a estratégia de CS resumia dividir o grupo e cada um fazer um pouco. Vamos ligar para... Tem que falar com todo mundo, tem que falar com a base inteira. E isso não é fazer CS, tá, gente? Isso não é fazer sucesso do cliente. Isso é uma das formas que pode funcionar. Porque lá na época que a RD estava fazendo isso, quando popularizou o termo, quando as empresas começaram a olhar para isso, foi quando o inbound marketing estava tomando corpo no Brasil. Então não existia inbound marketing antes disso, então ninguém sabia o que era, ninguém sabia fazer, e ao mesmo tempo que eu precisava que o meu cliente usasse a minha ferramenta, eu tinha que educar ele naquele assunto, porque ele de fato não sabia fazer, então ele não ia usar a ferramenta. Mas ele já tinha comprado. E aí você tem um problemão do tamanho do mundo. De alguém que não vai usar um produto porque não conhece. Então, aí faz sentido você falar com todo mundo, ligar para todo mundo, a necessidade da educação para que o cliente avance na utilização do produto e do serviço. Só que isso não se resume a fazer CS, né? Isso é uma forma que funcionou naquele modelo de negócio para aquele momento, tanto que hoje a RD não trabalha mais dessa forma, ela não divide carteira e liga para todo mundo. É uma das formas que funcionou lá atrás, dentro daquele cenário. E quando a gente joga isso para startups hoje, para empresas hoje, eu percebo, né, sou consultora, já estruturei mais de 300 áreas de sucesso do cliente. Eu percebo essa necessidade da empresa de, ai meu Deus, eu tenho 3 mil clientes, eu vou ter que contratar 30 CSMs para dividir e conseguir ligar para todo mundo? Como é que eu vou fazer isso? Como se fosse o caminho único. Se fosse o único caminho.
Então, isso ainda está muito estigmado. Então, tem bastante chão ainda para construir nesse cenário de SaaS no Brasil. Maravilha. E se dividir a carteira e ligar para todo mundo não é, como é que é o seu trabalho aqui de gestão de contas? Na real. E primeiro, como é? Mas também qual é o benefício? Porque se tem gente que acredita que é custo, como é que você gera resultado para o negócio? Né? Não quero te botar 70 perguntas não, mas é quase. Mas isso é uma pergunta bem legal, porque a gente fazer sucesso do cliente e como que a gente vai fazer, como é que a gente vai chegar no sucesso do cliente depende de o que é sucesso para aquele cliente. Poxa, genial. Então, cada software e cada experiência que ele vai ter vai ser diferente para cada empresa, né? E cada empresa vai escolher um modelo que fique mais adequado em termos de custo, benefício, ROI daquele projeto. Sempre pensando em estender o lifetime value, né? Expandir. Como é que a gente faz aqui hoje gestão de contas dentro da nossa empresa? Hoje a gente está pegando o top tier dos clientes, né? Digamos assim, os clientes que têm mais relevância na nossa carteira, da nossa base. Qual que é o critério para que as pessoas entendam, se elas precisassem fazer lá, qual que é o critério para selecionar os clientes que têm mais relevância? Hoje, como account manager, né, como account managers que eu tenho no meu time, o critério é um corte de faturamento, né, do que o cliente deixa anualmente com a gente, né? E isso é feito mundialmente, é feito assim na nossa empresa, né? Então, o que a gente faz com esses clientes? Como é o que a gente chama de um modelo high touch de CS, né? Um modelo em que a gente tem um relacionamento muito próximo a ponto de entender o negócio desse cliente e poder sugerir estratégias e entender os pacotes de serviços e produtos que ele vai precisar, né, da nossa empresa e poder orientar ele nesses investimentos, né? Então, o modelo que a gente usa hoje de account manager e de account management, né, na verdade, como metodologia, ele é uma mistura de CS com vendas, porque a gente tem que ter muito relacionamento, tem que gerar uma relação de confiança com os nossos clientes, tem que ter bastante contato, conhecer bastante sobre a estratégia da empresa, e com isso a gente ajuda eles a trabalhar dentro das ferramentas e também a buscar outras ferramentas que podem ajudar. Entendi. Então a gente faz a venda dentro do cliente da base. E aí faz, no caso da Zorro em específico, essa estratégia do modo como eu entendo, você está aqui com esta finalidade para me corrigir. Vou contar agora. Que faz todo o sentido, porque tem um universo de produtos e tem um modelo SaaS. Sim. Dá pra gente pensar, Robs, me explica, que esse é como se fosse um vendedor dentro da carteira? Ou é mais do que isso? Como que você vê isso? É muito mais do que isso. Maravilha. Muito mais do que isso. Por quê? Quando a gente olha para a história do SaaS no mundo, né, de onde vem o Customer Success, né, como é que isso nasceu? 1996 é o primeiro registro que a gente tem de um departamento chamado Sucesso do Cliente. 96? 96. Ontem. Pouco tempo. Numa empresa que chamava Vantive. Essa empresa ela ainda existe, mas ela é incorporada a outra empresa, então ela não existe com esse nome. Mas uma mulher que se chamava Marie Alexander teve a brilhante ideia de olhar por que os clientes não estão renovando a sua licença anual. Lembrando que em 1996 não existia nuvem. Então, o fato dos clientes não estarem renovando a licença é porque os clientes não estavam reinstalando aquele CD que a gente recebia na empresa. Uau. É outro cenário. Então, ela começou a fazer um estudo de comportamento. Por que os clientes estão cancelando o nosso produto? Por que não faz mais sentido para eles esse produto? E ela começou a fazer a reversa. Né? Na venda, a gente entende os motivos do cliente precisar de nós. E no CS, genial. uma das coisas que se trabalha é entender por que é que ele não precisa mais. Ou o que foi que aconteceu que fez com que ele não queira mais. E aí tem duas formas de ver isso. Uma é o cliente não renova, ou seja, ele deixou de precisar, e outra é ele cancela no meio do caminho, que é o que a gente chama de churn, de cancelamento. Então, no meio do caminho, algo tão ruim aconteceu a ponto de ele falar, não quero mais esse contrato, não quero mais esse produto, porque não faz mais sentido para mim. E aí começou-se a estudar quais eram os motivos para o cliente tomar essas decisões.
E aí nasce essa ideia de que CS está atrelado à retenção, a manter o cliente, a entender por que ele cancela e desenhar estratégias para que ele não cancele. Primeira coisa que se usa CS. Segundo, a expansão. Aí sim, se eu já tenho uma carteira de cliente que já consome de mim, já sabe quem eu sou, ela já passou do custo de aquisição, ela já está aqui dentro de casa. Resultado. O CAC, né? Já está aqui dentro. Não é muito mais barato eu vender para ela do que eu vender lá na rua? Gastando com atração de lead, gastando com estratégias de marketing e outros custos envolvidos no CAC. Então, a gente olha assim para uma carteira e dentro dessa carteira, a gente vai expandir. Opa, esse cliente já tem o produto A. Será que o produto B faz sentido para ele? Será que ele precisa de mais do produto A? Que é o famoso upsell e cross-sell. Sim. Então, quando eu vendo algo que o meu cliente já tem, aumentando a quantidade daquilo que ele já tem, é um upsell. Quando eu incorporo um produto par, ou um correlacionado, ou um complementar, eu estou fazendo um cross-sell. Então, eu aumento o meu faturamento sem onerar tanto, e aí depende da estratégia, o meu CAC. A gente vai entrar nessas estratégias, eu estou morto de curiosidade para saber todas. Mas tem uma terceira coisa que se usa CS. Então, por favor. Porque a gente falou de retenção, falamos de expansão. Mas e a empresa que... Sabe aquelas empresas que têm contratos muito grandes e produtos muito complexos que o cliente dificilmente vai cancelar? Tipo uma hospedagem de dados. Pensa na burocracia que é trocar tudo. Você pode até estar insatisfeito, mas você não vai trocar. O custo da troca é tão... Então o churn desse modelo de negócio é muito baixo. Então não faz sentido você ter um time para cuidar do churn. Mas faz sentido você ter um time que cuida da reputação, da fidelidade, da imagem, do posicionamento, da indicação, do poder do grupo. Então, isso também cai numa competência de CS, que é posicionamento e fidelidade. Mas você deixou essa por último, eu não sei se de propósito, É claro. porque essa parece a mais sofisticada. Se as primeiras são raras, essa última eu quero até saber como que isso acontece na prática. Sim. Só que antes, o Gabriel soltou uma pérola que eu achei fantástica e a gente não aprofundou. Qual foi? Que é, antes disso tudo, a gente precisa entender o que é sucesso para o cliente. Sucesso é a mesma coisa em todos os negócios? Como é que a gente chega nessa informação? Porque isso é ouro. Se eu sei como o meu cliente se sente com sucesso, vamos botar assim, se sente satisfeito, mais fácil é para eu gerar mais negócio, eu imagino. Como é que a gente chega aí? Deixa eu dar mais água pro Gabriel para ele favor. responder essa Aqui. pergunta. Boa, obrigado. Porque essa aí ele precisa dar até uma molhadinha para poder responder. Essa é a pergunta do corte. Cara, Vai lá. as experiências que eu tive com definição de sucesso do cliente sempre envolveram muita pesquisa. E por isso que eu disse no começo que às vezes parece que CS é uma coisa nova, muito antiga. Porque quando a gente fala de pesquisa de o que é sucesso para o cliente, eu trouxe coisas que eu aprendi na faculdade sobre pesquisa de marketing. E marketing é uma coisa muito mais antiga, né? Então, tu entender satisfação do cliente, o que ele precisa, o que ele está querendo fazer, qual é o objetivo dele quando ele compra um produto, ou qual é o problema que ele está passando, qual é a dor do cliente que ele está precisando resolver, ou qual é o estágio que ele precisa conquistar, se não é uma dor que está doendo, onde é que ele quer chegar como uma vitória. Isso tudo são questões que você precisa entender o mercado que você está trabalhando e descobrir, né, se buscar ter um produto para buscar solucionar aquela dor faz sentido, e se seu produto está entregando aquilo ou se não está, e começar a fazer métricas de gestão para buscar aquele sucesso do cliente. Então, te dar um exemplo. Essas definições de sucesso do cliente, quando você está começando um produto ou entrando no mercado, elas definem até se vale a pena ter esse produto ou aquele produto, ou trabalhar nesse mercado ou naquele mercado. Porque você vai descobrir qual é a dor mais latente. E opa, não, a gente achou que estava resolvendo a dor A, mas a gente foi conversar com o cliente, na verdade a dor B é mais forte, tem um mercado maior. Eu vou fazer features, vou me desenvolver para aquela área. Então são questões sobre o sucesso do cliente que vão trabalhar de volta não só no serviço do CS, vão dar inputs para o produto, vão dar inputs para definir qual é o perfil ideal de cliente para o vendedor buscar. Então, a área de CS, a informação do perfil ideal, do que é o sucesso do cliente, é uma informação tão core, assim, tão importante dentro da empresa, que ela define muito da estratégia.
Sim, né? porque você entende onde está dando certo, digamos. Exatamente. Mas de uma forma um pouco mais simplificada, para não pensar toda essa Quero complexidade esse estourar a cabeça exemplo. da gente, assim, quando você tem um produto rodando, está com a empresa na rua, você conversar com os clientes, entender o que eles estavam querendo resolver quando compraram o seu serviço, e se eles estão conseguindo resolver isso, você começa a entender qual é o gap que você tem que trabalhar e começa a entender o que você precisa fazer para chegar lá e o que seu cliente precisa fazer para chegar lá também, né? E essa pergunta aqui, ela parece simples, tá? Perguntar para o cliente se ele está satisfeito e se ajudei ele a chegar onde ele queria, parece simples, mas precisa de muita coragem. Porque pode Precisa de ser... processo, eu diria. Você acha? Eu juro. Inclusive, já vou dar uma ajudada pra galera que tá ouvindo. Lá no meu Instagram, depois você fala lá qual que é o Instagram, Não, coloca com lá certeza. nos reclames lá. Mas lá no meu Instagram tem um link onde tá publicada a pesquisa que você pode fazer com esse cliente. Pronta. Publiquei essa pesquisa. Pronto, ela tem 4 perguntas. 4 perguntas não é difícil, gente. 4 perguntas dá para É fazer. processo. Não é difícil, é processo. E aí quando eu disse que era As pessoas têm coragem... medo. Isso, aí a gente De chegou no perguntar. ponto. Quando eu disse que era coragem, era porque saber fazer, Sabia que tem ok. empresa que não tem nem telefone? Para ninguém reclamar? Exatamente. Opa, eu tava achando que eu tava navegando num ambiente nebuloso, o negócio tem outro. É pior. Porque eu Sabia tava... que a gente não sabe quem é o cliente? Como é que vai definir o que é sucesso pra ele? Não sabe quem é, porque o cliente compra e acabou. Lava a mão e tchau e... Como é que vai definir o que é sucesso pro cliente se você não sabe quem é o cliente? Eu consideraria um pouco difícil. Para não dizer que é impossível, Gabriel. Mas é foi só pra jogar uma complicação difícil. aí pra vocês dois. Sim, não, mas eu quero que você traga um exemplo da sua experiência disso que o Gabriel acabou de falar. Porque ele trouxe um conteúdo que está dentro do universo de SaaS, digamos assim, mas eu imagino que você trabalhou com muitas empresas que não são só Sim. SaaS. E talvez esses exemplos que você falou são até desse universo, porque o sucesso do cliente ou fazer essa pesquisa, estar em contato com clientes, a empresa não entende como uma coisa de sobrevivência. No SaaS se você não souber estar entregando resultado, o cliente cancela em 3 meses, demorava 7 para você recuperar seu investimento. Sim. Fecha. Agora, às vezes numa venda transacional, vendi uma vez e tchau, não preciso ver, ele não entende isso. Principalmente esse terceiro que você falou, o pilar, que é fundamental. Queria que você desse alguns exemplos para a gente. Eu vou te surpreender agora. Você tem essa habilidade e eu fico preocupado quando você fala isso. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo, vida real, minha vida passada lá, 2016, tá? Ok. Corta para 2016. Eu trabalhava com uma marca de fast food, com programas de fidelidade para varejo. Eram 2.200 lojas no Brasil. Então, eu tenho Muita gente. uma marca como cliente, eu tenho um cliente, que é a marca, Aham. ou eu tenho 2.200 lojas como cliente, ou eu tenho 8.000 operadores de frente de caixa como cliente. Quantos clientes eu tenho? Meu Deus. Não é simples? E era varejo. Só que era um produto SaaS, tecnologia, instalado lá dentro do PDV para o operador frente de caixa questionar, e aí, você quer participar do programa de fidelidade? Me dá seu telefone. Era simples, só que era tecnologia, era SaaS, era recorrência, e eles não conseguiam definir quem era o cliente. Quem é o cliente? No meu cenário, produto, né? Programa de fidelidade, lá instalado no PDV. Quem é o meu cliente? A marca, as 2.200 lojas ou os 8.000 operadores? Ou o cliente do meu cliente? O Porque tem B2B. essa outra dimensão ainda. A definição de cliente é algo que está cada vez mais difícil as empresas conseguirem fazer hoje. Mas muda o foco completamente. Se eu Muda estou olhando para um completamente. lado, pode ser que está acontecendo um incêndio aqui e eu não estou vendo porque eu estou olhando só para o lado de cá. Por isso que eu digo, se você define sucesso para um cliente, quem são os outros? E aí tem aquela briga, né? Esse não é cliente, é usuário. Tudo bem, o frente de caixa, o operador, ele é o usuário do sistema. Ele não é o cliente, porque não é ele quem paga a conta. A gente resume assim, quem paga a conta é cliente. Quem Ok. usa é usuário. Essa é a definição técnica? Sim, Ok. isso é uma definição técnica. Imagina que o cachorro não vai dizer que a coleira está apertando. Ele é o usuário da coleira. Quem que é o cliente? O dono do cachorro. Eu aprendi Mas essa o com o Daniel da UX cachorro, Now. adorei. Mas o cachorro sofre Mas o pelas usuário decisões. está sofrendo a dor. Quem derruba um sistema?
Quem tira um sistema de dentro de uma empresa? O usuário, e aí eu fiquei com uma dúvida, quando o usuário tem poder de influenciar na tomada de decisão, Eu como preciso saber o que é sucesso para o usuário e eu preciso saber o que é sucesso para o separadamente. tomador de decisão. Ok, pode ser que... Isso falando de uma operação simples, porque se a gente fala de empresas maiores, como a Zorro, né, mais complexas, a gente tem o time de compras, a gente tem lá o tomador de decisão. Ah, eu quero este produto. Beleza, aí vai lá, cascateia para o comprador, fazer 3 orçamentos, processar e vai dar tudo certo. Aí vai para implementação. Aí tem o implementador responsável do projeto. Aí vai cair para o usuário. Então, aqui a gente falou 4 personas diferentes, ou seja, 4 clientes diferentes. E sucesso é uma coisa diferente para cada um deles. Porque a pessoa que contratou, ela nunca vai entrar em um treinamento. Não faz sentido, ela não precisa disso. Mas o usuário, o operador, o estagiário, ele gostava tanto do jeito que era feito antes. Era tão bom. Era tão bom. Ele tinha mania, ele tinha rotina. Ele não vai querer fazer. E se ele não fizer, o tomador de decisão não recebe o valor que ele queria. Ele não vai receber sucesso porque a operação não executou. Então, eu tenho que entender camadas de o que é sucesso para cada uma das pessoas envolvidas para conseguir trabalhar essa entrega. E Nossa, quando eu falei que, até mesmo para provocar, que era uma espécie de vendedor depois da venda, quando você disse que é muito mais, agora vai ficando muito mais claro para mim e para toda a audiência o tamanho da profundidade que é isso, né? Sim. E como que é o impacto também. Porque as pessoas têm uma tendência a achar que CS é uma estratégia. Mas CS, ele é um departamento complexo, com vários profissionais envolvidos, que tem técnicas específicas. Ah, eu quero trazer uma estratégia de sucesso do cliente incorporada com o meu time de relacionamento. Eu quero uma estratégia de CS incorporada com o meu time comercial. Claro que funciona. Mas se a gente está falando de algo mais robusto, a gente está falando de um departamento, de uma estrutura técnica. Que tem centro de budget, que tem hierarquia, que tem a subordinação definida, que tem toda uma camada de processos próprios. A gente tem uma mania de se referir ao profissional de CS como o CS da Zorro. Mas o CS da Zorro é o departamento. A pessoa que trabalha lá dentro, ou ela é um CSM, ou ela é um CSI, ou ela é um CSOps, porque existem cargos dentro do CS que tem a ver com a habilidade e a função que a pessoa exerce. Se eu sou CSM, eu sou um Customer Success Manager, eu tenho a minha figura de gestão de conta, muito parecida com a AM. Então, eu cuido de uma carteira. Se eu sou um implementador dentro da área de sucesso do cliente, eu recebo lá o meu cargo como CSI, Customer Success Implementation, ou ISM. Então, existem as profissões atreladas à habilidade que a pessoa vai usar para exercer o trabalho dela. Assim como a gente tem o maravilhoso Customer Marketing. A maioria das empresas faz marketing para lead, atração, Pra fora. para fora. Quem cuida do cliente da base, nutrindo ele com marketing? Avisando Isso o que dentro de uma área de acontecendo. CS. Dentro de uma área de CS. Cara, sensacional. Sensacional, porque é uma excelente oportunidade, como a De gente vender mais falou. barato. Com Isso vai certeza. ficando muito importante com o passar do tempo, assim, quando tu vai crescendo a tua própria base, né? Claro. E com produtos para oferecer, então acaba que é um pequeno mercado que você explora para oferecer mais produtos, para gerar upsell, para gerar cross-sell, para criar comunidade, para melhorar a fidelidade. Para Isso gerar tudo indicação. numa estratégia de marketing, né? Sem pensando só em estratégias massivas de relacionamento. Sim. Eu estou maravilhado aqui, mas você citou uma história antiga de segmentar a base, dividir, né? Segmentar é um exagero. Dividir para conquistar e todo mundo. Sim. Mas tem um processo de segmentação. Não dá Sim. para fazer esse high touch. Que até traduzindo é esse acompanhamento mais ativo e com muitos contatos. Autocontato humano. Alto contato humano com todos os clientes. Alguns, como no inbound, né? Como talvez no ABM, eu vou ter que ter alguns que eu vou me relacionar mais, outros menos, aí eles dão um passo, eu começo a me relacionar mais. Como é que é esse processo de segmentação para a gente ter inteligência? E até falar um pouco também a gente falou da área, uma obstrúcia área, a estratégia, e agora a gente pode ir um pouco mais no tático. Sim. Em SaaS, tecnologia, e depois a gente sai da bolha um pouco, puxando para... Marcelo, eu queria só dar um exemplo de um negócio que veio me passando na cabeça quando a gente estava falando de definição de cliente ideal e sucesso do cliente. Tem algumas técnicas de growth e de posicionamento que são muito boas para pensar isso, que é quase uma engenharia reversa.
quando a gente pensa qual é o meu melhor cliente, qual é o melhor cliente que eu tenho, né? Quem são, vou encontrar aqui um grupo dos meus melhores clientes. E geralmente a gente sabe quem são os bons, né? Aqueles que a gente tem um bom relacionamento, que estão satisfeitos, que estão crescendo, que estão com a gente há muito tempo. A gente consegue identificar fácil esses. Então, tu pega esse grupo. Você entende por que eles gostam tanto do teu produto, por que eles te indicam para outras pessoas, o que a gente resolve para eles, ou se a gente deixasse de existir, o que ia doer lá? Como é que ia ser a reação deles se a empresa não fosse mais prestar os serviços? E com isso, fazendo essa engenharia reversa, tu consegue descobrir muitas coisas sobre o que é sucesso do cliente, consegue entender muito melhor também o teu posicionamento, né, como empresa. Porque para aquele tipo de empresa você resolve muito bem. Sim. Né? Então você entende qual é o espectro que você está, tipo, 100%. Onde é que você está? E daí você começa a entender, bom, mas esse mercado é suficientemente grande ou não? Não, eu tenho que abraçar esse outro mercado. Então, o que eu posso expandir aqui na minha ferramenta? O que eu posso expandir na minha estratégia para abraçar mais esse mercado? Isso se faz pensando em posicionamento, se faz pensando em growth também, para pensar o melhor perfil de cliente, o pior perfil de cliente também, se faz a mesma coisa. Mas, agora voltando para a tua pergunta sobre segmentação. A segmentação e a definição do modelo, nas experiências que eu tive, ela também depende de um cálculo, né? Ela depende de a gente pensar bem e fazer um bom cálculo matemático, um modelo matemático sobre o que eu posso fazer por cada cliente e aonde que eu levo esse cliente prestando uma camada de serviço para ele, né? Então, o mais básico que fica na nossa cabeça é assim, para um cliente pequeno e para um cliente grande, eu vou sempre ter uma diferença do tipo da camada de serviço que eu vou poder adicionar para cada um deles. Então, a gente está acostumado, para qualquer serviço que a gente contrata, se a gente está pagando pouco, a gente acaba tendo pouco serviço, né, agregado, porque a gente não está pagando por aquele serviço. Quando a gente paga muito por alguma coisa, a gente geralmente tem mais serviço na volta desse produto, né? Então, no mundo de SaaS, no mundo de tecnologia, mas isso pode se estender para qualquer outro lugar, esse é um investimento que a gente precisa botar no preço do produto para pagar o serviço que precisa ser feito para o cliente chegar no sucesso. Digamos assim, vou tentar explicar isso de uma maneira mais simples. Se eu tenho um produto super complexo e eu entrego para o cliente e, digamos, a R$100, né? Uhum. Eu entrego para o cliente, ele não consegue fazer nada com esse produto precisa de um serviço agregado, talvez para ajudar o cliente a chegar lá no sucesso. E isso vai custar R$300. Essa é a camada de serviço de sucesso do cliente que eu tenho que ter para um certo volume de clientes ali. E aí, quando eu penso no cliente menor, eu penso, bom, se ele não vai sozinho, que tipo de produto que eu preciso oferecer para ele ir sozinho? E daí talvez seja um produto menor. Então, por isso que a gente vê algumas empresas lançam um produto, depois lançam um mais simples, depois um freemium, né, que são estratégias de produto para fazer justamente o que você falou. Começa por aqui, depois sobe um pouquinho, depois consome um pouco mais, depois está numa outra camada. E assim, a estratégia de segmentação dessa base, que foi, como a Rob estava falando, né, as primeiras metodologias que se implantaram aqui nas startups daqui, fatia a base e você sabe assim, cara, quanto por cento do faturamento dos clientes você vai investir em serviço? 10%? Tá, quanto que esses clientes mais menorzinhos conseguem gerar de serviço a partir disso? Quanto que os grandes conseguem gerar de serviço? E aí acaba se gerando assim, uma base de atendimento diferente, um modelo de atendimento diferente para cada tier. Para cada cliente. Segmento, tier como se fosse um segmento. Mas... Isso, para cada corte, né? Então, o corte de clientes menores vai ter um atendimento talvez mais massivo, que a gente chama de low touch ou tech touch, né? Então, Entendi. Um atendimento via e-mail, um atendimento via chatbot, né? Enquanto o high touch no outro extremo vai ter visita presencial, vai ter reunião de algumas horas, vai ter todo mês uma visita estratégica. Para mim ficou claro, eu acho que todo mundo está ouvindo a gente, da perspectiva interna, como uma tática talvez, ou uma estratégia. O que eu fiquei pensando, Robson, eu quero até que você traga isso, é porque a expectativa... A expectativa... Não briga comigo.
de... Vou discordar de tudo que você Não, falou. o nosso ponto é esse mesmo. A expectativa do cliente, talvez ela não está tão clara ou associada a um preço. Porque talvez ele compra um produto que tem um ticket, que a empresa entende que é um ticket baixo, mas na cabeça dele tem uma expectativa de serviço. Como é que você consegue tratar esses casos, sabe? Isso é bem comum. É raro, mas acontece sempre. É raro, mas acontece sempre. Acho que essa questão da expectativa, em primeiro lugar, é algo que precisa ser realinhada constantemente com o cliente, porque ele esquece o que ele comprou, ele esquece o que tem no plano dele. E, né? Imagina todos os produtos que você consome. Se você tem uma operadora de telefonia, cada semana ela faz parceria com uma empresa nova e você ganha um recurso que você nunca usou porque você não sabe que existe. Nem sei que tem. Que tá no Já seu tá plano, no meu que tá plano, no tô seu pagando pacote. por ele. Então, esse alinhamento de expectativa é algo que precisa acontecer o tempo inteiro. Agora, falando de carteirização, de tier, de definição de touch, de segmentação. Falando de um aspecto técnico, eu gosto de separar isso em 3 situações diferentes. Porque quando a gente generaliza, parece que tudo é uma coisa só. Uma coisa é a segmentação. Da mesma forma que a gente faz segmentação de mercado para decidir onde vai colocar a empresa, quem vai ser o cliente, aquela definição de geografia, demografia, comportamental, psicográfica, da mesma forma, eu vou olhar para a minha base que já está aqui dentro e eu vou dividir ela em grupos usando os mesmos critérios. Cliente do Sul, cliente do Norte, cliente mulher, cliente homem, cliente de 30 anos, cliente de 60 anos. Você vai criar os seus grupos por regra de segmentação, respeitando as 4. Demografia, geografia, comportamental e psicográfica. A psicográfica a gente consegue usar mais no B2C do que no B2B. Já, um exemplo. Mas quando eu faço essa segmentação, eu tomo ciência de quem são os meus clientes. Porque muitas vezes a gente vai aceitando, vai vendendo porque tem meta para bater, e vai vendendo. Vai embora, E você não tem muita noção de como é que a sua base está distribuída. Então, quando você cria o seu primeiro olhar de segmentação, é para reconhecer. É para gerar esse, eu tenho 30 aqui, 20 ali, tem mais gente no sul do que no nordeste, Você vai entendendo quem são os seus clientes, onde eles estão e como é que eles criam sinergia de grupo entre eles. Quais são as características em comum e onde eles se diferem. Quanto mais clientes em comum você tiver, mais massivas podem ser as suas estratégias. Você não vai precisar trabalhar no 1 para 1, você vai poder fazer muita coisa em massa, porque muita gente é parecida. Entendi. Eles Faz estão parte do mais ou mesmo menos grupo. na mesma região, pensam mais ou menos igual, se comportam mais ou menos igual, posso atender eles de uma determinada forma. Exatamente. Então, uma coisa é criar a segmentação do grupo, reconhecimento de base, também para você entender a volumetria de quantos clientes estamos falando. No segundo momento, a gente vai para carteirização. Então, não é necessariamente eu vou ligar para eles, mas eu preciso separar eles em carteira de responsabilidade, digamos assim. Então, eu tenho, por exemplo, um exemplo que a gente usa muito é a questão da Netflix, do Nubank, do Spotify. Os clientes, eles estão encarteirados, mas a gente não está recebendo ligação da Netflix para avisar que foi lançado a 5ª temporada de Lucifer. Essa não comunicação precisa. é específica para quem Não faz no sentido. canal correto, Não, lá no aquela mesma aplicativo história. tem um push notification, mas existe a carteirização das pessoas que estavam assistindo a 4ª temporada do Lucifer. Existe o grupo, existe a carteirização, existe a regra. Então, primeiro eu crio o grupo, depois eu aplico uma regra de para qual carteira eles vão, para qual grupinho eu vou juntar essas pessoas. E uma das coisas que a gente usa muito carteirização é a divisão clássica do CS, que é esse cliente está em que fase da vida? No onboarding? Na adoção? No engajamento? Que em geral é chamado de ongoing, mas eu gosto mais da minha definição. Você tem autonomia para tal. Onboarding, adoção, né, adoption, ou implementação, adoção, engajamento. Em qual dessas 3 fases o cliente está? Esse já é o principal motivo dele ser carteirizado diferente. Porque as dúvidas que ele vai ter no onboarding é diferente das dúvidas que ele vai ter lá no engajamento. Mas aí é como se fossem dimensões diferentes, porque ele pode estar no onboarding ou em outra fase qualquer e ser de um segmento, vamos Ele dizer vai assim, transitar. que está Ele vai da de uma região pra outra. X com a faixa de renda. Uau! Exatamente. Você cruza esses dados, montou a sua carteira. Agora, dentro dessa carteira, a gente vai para a definição de touch. Entendi. Então, Mas dentro olha. desse grupo aqui, que tem os clientes do Sul, que estão em adoção de produto, e é do produto A, como nós vamos tratá-los?
E aí, por que eu brinquei que eu ia discordar de tudo que você fala? Porque essa segmentação de definição de touch por ticket é uma das coisas que mais me incomoda no mundo do CS. Porque ela é limitada? Porque você parte do princípio que quem precisa de ajuda para ter sucesso é quem te dá mais dinheiro. Ok, entendi. Ela é simples. Se você me der 1.000, eu te ajudo. Se você me der 100, Aí você vai vender. Então, eu gosto de um equilíbrio. Porque se um cliente te dá 1.000 e o outro cliente te dá 100, você não tem 1.000 para um e 100 para outro. Você tem 550 para os dois. De maneira igualitária? Qual dos dois precisa mais de você para ter sucesso? Entendi. A regra que eu gosto de utilizar para uma segmentação de carteira, de definir quem vai receber mais minha atenção, claro que o contrato prevê isso, o serviço contratado prevê isso. Existem regras anteriores a essa tomada de decisão. As regras serão respeitadas. Mas lá na frente, se você está com uma dificuldade, eu construí aqui o meu health score. Eu estou olhando o seu comportamento, se ele está saudável ou não. Se você está usando ou não. E eu diagnostiquei que você não está usando. E você me paga 100. Eu não vou interferir, não. Deixa ele não usar. Claro que é uma visão grosseira. Claro. A gente está simplificando a história, não é bem assim. É basicamente isso. E aí, se você perde 10 clientes que te pagavam 100, é a mesma coisa que perder. Sim. E a probabilidade é maior, dado que você não está dando a atenção devida para ele chegar no sucesso. Mas aí tem a volumetria, daí eu tenho que ter muito CSM. Não, você precisa construir uma estratégia melhor. Eu imagino que precise da estratégia, mas também que precisa de um apoio tecnológico para isso acontecer. E, Gabriel, até queria trazer para você da parte técnica, tanto de criar os grupos, como também de se relacionar com esses grupos, seja com foco em marketing ou de sucesso mesmo, de maneira prática, para que não seja um trabalho high touch para todo mundo e acaba que isso fica inviável. Claro. Eu acho que a Hobbs colocou esse último ponto aqui de... Bom, se eu estou perdendo 10 clientes de 100, né, todos, né, com uma certa frequência, que é a mesma coisa que eu perder um de 1.000, exatamente qual é a estratégia que eu uso para esses 10 que eu estou perdendo, que no cálculo financeiro não vale a pena usar a mesma estratégia que a de 1.000. Sim. Então, como que a gente faz para fazer o sucesso do cliente num modelo diferente para cada tier? Né? Então, eu diria que assim, é um mundo injusto que a gente vive, onde quem paga mais ganha mais serviço. Mas é um mundo real, né? Sim. Então, essa visão, assim, que nas experiências que eu tive, sempre quando você vai fazendo os recortes, seja de segmentação, e eu já fiz vários recortes assim, de indústria, de perfil de cliente, de número de funcionários, você vai fazendo segmentações e você vai descobrindo muitas coisas. Tem que cuidar até para não enlouquecer de tanta segmentação. Porque você pode cruzar tanta coisa que depois não cabe numa tabela de tanto corte que você tem de carteira. Mas eu gosto muito dessa visão de realmente ter estratégias diferentes para cortes diferentes que você faz. Né? Tem clientes, por exemplo, aqui na nossa empresa. A gente tem alguns produtos que eles são muito mais self-service que outros, de tickets super altos. Então, eu tenho um cliente que paga muito, mas não precisa do meu serviço. Já tenho produtos que são bem mais simples, bem mais baratos, mas são um pouquinho mais complexos, precisam de um acompanhamento. Então, isso não é uma regra geral. Você tem que entender o que precisa acontecer no seu produto e o quanto que ele é self-service ou não. Também isso faz... Você trouxe sentido. O conceito do LTV há pouco tempo atrás e agora eu acho que ele complementa essa informação, né? Porque o objetivo é garantir que o cliente continue tendo sucesso, resolvendo o problema à medida que ele vai passando por fases diferentes. Exatamente. Até porque dá para quebrar uma empresa batendo meta de venda, né? Com absoluta certeza. Facinho. Com certeza. E isso não é um conceito tão fácil de entender. Pra gente ficou claro, explica um pouco melhor como. Porque às vezes a pessoa tá ouvindo e falando, não, mas peraí, tô vendendo, tô trazendo o cliente, tá todo mundo pagando. Ele não é inadimplência o problema. Não é inadimplência. Mesmo assim, você pode passar... O que acontece? Tem um gráfico que eu uso muito para demonstrar esse cálculo, porque tem duas formas da pessoa entender que CS é importante. Quando ela realmente pensa em pessoas, ela é um pouquinho mais customer-centric, que confunde a ideia de uma cultura centrada em clientes com CS. Não é a mesma coisa. Você pode ter CS e não ter uma cultura centrada em clientes, como o oposto. Você pode ser muito centrado em cliente e não ter CS. E tá tudo bem. Não é a mesma coisa.
Quando você realmente olha para a tua estratégia de, peraí, esse cliente, ele está aqui ou ele veio aqui? Então, a gente joga essa informação em um gráfico. Imagina que você tem uma linha com 12 pontinhos ali, 12 meses. O cliente fez o onboarding quando? No segundo pontinho, no segundo mês, terceiro mês, e ele está ali pagando. Só que esse cliente custou R$500. O CAC dele, o custo de marketing mais o custo comercial, foi de R$500. Se ele te paga uma mensalidade de R$100 por mês, ele vai ter que ficar 5 meses para fazer o payback. Só para devolver o CAC. No mínimo. Não falamos de implementação, não falamos de manutenção, não falamos de retenção. Falamos apenas do custo de retenção, de aquisição. Adquirir ele está aqui, só que por algum motivo, uma implementação torta, uma venda, aquela empurradinha no final do mês, aquela venda não tão qualificada, por algum motivo esse cliente saiu no terceiro mês. Ele sai e ele só te pagou R$300. Ele foi embora devendo 200. Quem arca com esses R$200? Aí vai para a conta do time de CS. Por quê? Porque foi churn. E aí a gente começa a fazer o diagnóstico do churn. Quando esse cliente está cancelando e por quê? Se a gente tem um diagnóstico de que esse cliente, a maioria da nossa base cancelada está antes do payback, a gente está quebrando a empresa batendo meta de venda. Porque aí o que acontece é a diretoria olhar para isso e falar, precisamos contratar mais vendedores? Nossa, a gente podia ir em um evento, vender mais, vamos numa feira. Vamos aumentar a nossa estratégia de marketing. Vamos colocar mais Google Ads. Por quê? Porque ela quer vender mais para superar esse faturamento perdido. Só que quanto mais eu vendo, mais o meu CAC aumenta. Então, ele era 500, agora ele foi para 700. E ele continua saindo em 3 meses. E ele continua saindo em 3 meses. É muito interessante você trazer esse ponto, porque uma das maiores metodologias de vendas, né, que é a receita previsível, no livro da receita previsível tem exatamente um caso de vender muito e vender cada vez mais, e mesmo assim o negócio está cada vez pior. Cara, e aí depois ele resolve, mas não resolve com venda somente, né? Acaba tendo esse alinhamento. Tem um exemplo de uma situação que eu passei numa empresa que a gente começou a analisar a base de clientes para entender como é que a gente ia melhorar a nossa relação de custo de aquisição com o tempo de vida e o valor do tempo de vida. E a gente segmentou o cliente que vem sozinho e o cliente que vem em grupo, em time. Né? Então, quanto é que custa para a gente trazer esses clientes? Custa a mesma coisa, a gente está fazendo o mesmo processo para os dois, eles vêm com o mesmo custo de marketing, então custa a mesma coisa, certo? E quanto eles deixam se a gente segmentar os dois? E a gente viu, assim, chegou a uma conclusão clara que a gente estava pagando para adquirir um perfil de cliente e ganhando com o outro. E aí a gente estava deixando o nosso valor médio, né, da relação de CAC LTV, porque a gente estava trazendo um tipo de perfil bom e um tipo de perfil ruim. E aquilo ali deu um corte assim, para a gente. Bom, a gente não pode mais trabalhar com esse perfil de cliente até que a gente tenha um produto adequado para ele ou um custo mais baixo para adquirir ele. E a gente vai trabalhar só com esse daqui. E imediatamente as métricas já melhoraram e a gente já melhorou toda a estratégia, embora os volumes diminuíram. Então, assim, o individual lá, o cliente que vinha sozinho, era um volume muito grande. Então, né? Venda, né? Número. A gente estava falando sobre olhar para um lado, quando você disse quem é o cliente. Eu posso olhar para um lado e o negócio está pegando fogo aqui, é a mesma coisa. Às vezes a empresa quer crescer o negócio, mas há o custo de gastar mais. É uma miopia de gestão. Sem isso, dúvida. Né? É um problema de visão complexa, assim, da gente conseguir olhar para duas coisas. Na questão de alinhamento de expectativa. Porque no começo desse produto, pode ser que ele estava funcionando. Só que o comportamento de uso do cliente mudou ao longo do tempo e isso não foi monitorado. Que a gente passou essas 2 semanas atrás um caso clássico sobre isso, quando saiu a pesquisa do Pix de 2023. O usuário usa o produto do jeito que ele quiser. E o Pix está sendo usado para comunicação. Por quê? Porque eu estou bloqueado no seu WhatsApp, eu estou bloqueado no seu Instagram, eu estou bloqueado. Vou te mandar um Pix com uma mensagem. E é um Pix de 1 centavo. Isso para mim é super novidade, eu não estava sabendo disso. Você não viu essa reportagem maravilhosa? Não. É um Pix de 1 centavo, como se fosse... De 1 centavo a 500. Tem um limiar lá da pesquisa de quanto o Pix foi utilizado como canal de comunicação. Uau, é sensacional. Porque é completamente diferente do planejado. O usuário vai usar do jeito que ele quiser.
E ele tem liberdade para tal, ok. Aí a gente não controla, né? A gente não controla, então tem que realinhar essa expectativa, ver como é que o usuário está fazendo o uso daquele produto. Porque se nós, dentro de casa, temos problema de comunicação, por que o nosso cliente não teria? Então, muitas vezes, o usuário e o tomador de decisão não estão querendo a mesma coisa. O usuário está lá muito focado em uma funcionalidade diferente, em um relatório diferente, em uma estratégia diferente, enquanto o tomador de decisão está aqui esperando que algo aconteça, só que a operação não está fazendo. Então, se esse problema de comunicação acontece com a gente, também vai acontecer com o cliente. Então, o realinhamento de expectativa, né, o momento do porquê falar com o cliente, que eu sou completamente contra ligações, gente, por favor. Quando vamos falar com o cliente? Quando precisarmos, quando tivermos assunto. E aí, contra a ligação deliberada, de simplesmente... Entendi. Oi, tudo bem, Marcelo? E aí, como é que tá? Você tá usando o produto? E tá tudo bem? E você tem alguma dúvida? Ah, então Dá tá, pra boa ter semana. essas informações antes, claro. Sabe? Então, eu acho que... E isso eu trago de causa mesmo, não tenho vergonha nenhuma de contar isso, porque eu já contei em vários lugares. Em 2016, quando eu criei lá meu primeiro cargo de CS oficialmente, eu tinha uma meta de falar com 17 clientes por dia. Era a minha meta. Cobrir carteira, falar com todo mundo. Independente do quê? Eu tinha Ligou, que falar bom com dia, tudo 17 clientes bem? por dia pra Tá. bater a minha meta. Ah, Eu mandava uma mensagem no WhatsApp. Oi, tudo bem? Se o cliente me respondesse, eu marcava como contato concluído. opa, bateu a meta. Eu batia a minha meta todos os dias. Todos os dias. Foi efetivo? Trouxe resultado? Nenhum. Então, quando a gente olha para uma operação de sucesso do cliente, tem que estar muito claro o que ela tem que entregar. E esse é o maior problema das operações hoje. Porque a gente tem um líder, um CEO, um diretor, um gerente que vai numa palestra, ele ouve falar que churn, CS salva a empresa, e aí ele fala, não, vamos fazer esse negócio lá na empresa. E aí não tem estratégia, não tem motivo, não existe o departamento, não existe... O que é para entregar sexta-feira, final do dia? Não tá ligação claro, para cliente, contato com o cliente, aí todo mundo... né? Aí todo mundo entende, mas que resultado isso vai trazer? Claro. Tá atrelado a meta da empresa? Tá dentro do OKR? Não tá? Enfim. Então começa a ficar complexo o negócio porque a gente não fez disso uma estratégia corporativa. Olha, e é no nível estratégico mesmo, da onde quer chegar e como ajuda a chegar. Tem duas dimensões, e eu vou separar elas aqui para minha última pergunta, né? Uma dimensão estratégica, que eu vou direcionar para você, óbvio, e uma direção mais da tecnologia, digamos assim, que eu vou direcionar para você. A gente faz essa pergunta sempre no final. Imagina que a nossa audiência pode ter pessoas que estão numa situação completamente inconscientes ainda sobre o que é CS, qual a estratégia, como funcionar. Eu quero que você dê 3 passos práticos de como que a pessoa sai do estado atual e começa a ter resultado, de fato, com o sucesso do cliente, a gerar sucesso. Lembrando que esse podcast é um oferecimento do Zorro CRM, um software de gestão do relacionamento com o cliente, ideal para médias e grandes empresas. Com preços acessíveis, uma ampla gama de recursos, ele é o software ideal para os líderes que querem melhorar o processo comercial. Experimente gratuitamente em zorro.com/CRM ou clique na descrição desse vídeo. Agora vamos embora para o podcast. Vamos lá. 3 passos simples, eu vou falar 3 técnicas e 3 deveres de casa. Pode ser? Melhor que isso, só uma aula. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é olhar para a sua operação, pegar um caderninho e escrever quais são as ações reativas que o meu time faz. Do outro lado, você vai colocar quais são as ações proativas que o meu time faz. Por quê? Porque CS, a estratégia, o departamento, ele é sempre proativo. Então, ele vai procurar um problema para resolver. Ele vai lá tirar da frente do cliente o que está impedindo o cliente de ter sucesso. O cliente não levantou a mão. Quem cuida de levantada de mão é suporte. Então, todos os processos que você está fazendo que são reativos, ou seja, foi feito depois que o cliente pediu, provavelmente é um processo de suporte. A não ser que seja de venda, né? Eu quero um produto. Aí é outra coisa. Mas se ele teve uma dúvida, se ele teve um problema, um bug, é suporte. Deixa o suporte com o suporte. Ele precisa ser reativo e rápido e ter uma experiência boa. O CS precisa ser proativo e trabalhar para evitar que problemas aconteçam ou solucionar problemas na fonte. E aí isso vai fazer com que o teu cliente tenha mais sucesso. Segundo,
faz o diagnóstico do que é sucesso para o cliente. Aplica a pesquisa, faz o estudo, entende o que o seu cliente está querendo do seu produto e se você é ou não capaz de entregar isso. O que eu mais vejo, Marcelo, são empresas que têm um departamento de sucesso do cliente que não tem um indicador que diz quantos % dos clientes têm sucesso. Então não tem como melhorar. Se não mede, essa é a frase mais batida da gestão, Não é? gente. É verdade. Precisa. E terceiro, faça um diagnóstico de churn. E por diagnóstico de churn, eu não estou falando calcule o seu churn, porque calcular o churn é muito fácil. Tem até uma calculadora lá no meu Instagram também. Quem já pegou o link já pega a calculadora. Mas não é sobre isso, não é o cálculo. É por quê, é quando, é onde, é como. E trabalha esse diagnóstico. Se você descobriu que no primeiro mês o cliente está cancelando porque o produto estava com bug, e aí você vai lá, faz ações de correção no produto. 6 meses depois, o cliente não pode estar cancelando pelo mesmo motivo. Então, você precisa de um estudo para acompanhar isso. Não é só calcular. Acho que essas são as minhas 3 dicas, 3 deveres de casa. São dicas e deveres de casa que Complexos. eu falei. Eu não disse que ia ser fácil. Não. É simples. A planilha, ir lá e perguntar as 4 perguntas. Você faz soar fácil. Aliás, faz simples. soar simples, exatamente. Só não é fácil. Gabriel, por favor. Para fazer tudo isso aí, qual que é o suporte tecnológico que a gente precisa? Pelo amor de Deus, me ajuda. Cara, suporte tecnológico, eu diria que, assim, eu gostei também de uma palavra que a Hobbs trouxe, que é Customer Centricity, né? Que super na moda. Tá na moda porque as empresas perceberam que sem isso elas não vão sobreviver muito tempo, né? Geralmente a moda é assim. Então, essa Customer Centricity, o que está na volta dela em termos de tecnologia? Informação primeiro, né? A gente tem que ter dados, tem que tabular dados, muitas vezes tem que coletar dados manualmente, né? Conversando com os clientes, tem que botar no CRM. Tem muitas formas de gerenciar dados. Se você trabalha numa empresa de tecnologia, já tem muita automação também que gerencia os dados. Mas dados em tecnologia é a primeira coisa. Depois, pensando também em tecnologia, os dados vão te ajudar nas segmentações que você leva para as automações, né? Com as automações, você consegue praticar relacionamento automatizado, sinalizar, por exemplo, quais são os clientes que estão com algum problema que ainda não levantaram a mão e para você trabalhar na raiz, ser proativo, como a Hobbs falou. E eu diria que o terceiro é transformar esses dados que vêm para as automações também em painéis de tomada de decisão, né? Para você estar sempre regulando o que está acontecendo, porque assim que você resolve um problema, ele não desperta, mas aparece o outro, né? Claro. É como se a gente tivesse, digamos assim, a maior causa de churn que eu tenho é o problema A, resolvo o problema A. Assim que ele vai descendo na curva do seu gráfico, vai destacar o problema B. E aí você vai para o problema B, e assim que tu vai resolvendo o problema B, vai para o problema C. Então essa análise que vocês vão fazer a partir do dever de casa da Hobbs aí, quando vocês levam ela a longo prazo, vocês vão matando todos os problemas possíveis do cliente, né? E sempre vão existir. Né? Bom CRM para registrar tudo isso, por favor. Eu ia tocar nesse ponto aí, porque com essas informações você precisa de suporte para de fato. Uma coisa muito simples e que já me ajudou muito, crie campos personalizados fechados para definir o que você precisa de dados do cliente. Então, por exemplo, você quer saber qual é o problema que o cliente teve para um churn, em um churn, deixa o campo aberto. Quando você coletou 100 respostas, analisa as respostas. Vê se você consegue definir algumas coisas, 5 temas, 10 temas que são os campos fechados. Fecha o campo e pede para todo mundo que der churn qual foi o motivo, escolhe o campo. Você começa a ter aquilo como um dado estatístico para trabalhar dali para frente. Isso serve para qualquer coisa, né? Então, o campo que você precisar de informação do cliente, cria um campo fechado no CRM e começa a coletar aquele dado. Primeiro aberto, deixa ele coletando os dados, depois que tiver aprendizado, aí você fecha. Isso. Eu sempre faço uma piada sobre isso. Uma piada? O campo outros acaba de ser proibido. Porque só tem outros, né? Eu tenho também umas restrições. Outros está proibido. Sempre que você tem uma concentração muito grande em um campo, é porque está precisando quebrar.
Tá? Então, assim, se 50% das respostas vão para outros, é porque tem que deixar mais tempo aberta a pergunta aberta ali, né? Então, pessoal, acho que essas seriam as minhas dicas. Mas centraliza em dados que o resto... você trouxe dados, gestão desses dados e um BI onde eu possa ter... E automação. Sensacional. Obrigado, Gabriel, pela participação. Valeu, muito obrigado. Quem quiser acompanhar mais o seu trabalho, onde que encontra? E eu já vou me botar nessa lista para te acompanhar também. Muito obrigada. Eu tenho atividades paralelas. Eu sei. Né? Eu tenho atividades paralelas. Então, vocês podem me encontrar lá no Clientize-se, que é o meu podcast. Eu tô lá no Instagram postando, obra, meus gatos, minhas comidas e palestras e conteúdos. É 100% vida real. Meu Instagram está classificado como pessoal. Ok. Mas tem conteúdo técnico lá também. E LinkedIn. Todos eles você só coloca lá depois da barra Hobbs, já vai me localizar. Show. Gabriel, por favor. Boa. O meu, eu sou um pouco menos ativo que a Hobbs nas redes sociais, mas vocês me encontram no LinkedIn também como Gabriel Bate. Show. Gabriel Bate, eu tô lá também. Vai deixar todos esses links, inclusive talvez eu vou fazer a ousadia de ir lá pegar essa planilha, essas 4 perguntas, já deixar aqui isso, por favor, para facilitar na descrição do episódio. Eu queria agradecer a audiência, esse episódio foi sensacional, tem uma sequência de aprendizados aqui fantásticos. Esse foi mais um episódio do Vamos de Vendas, eu sou Marcelo Pereira. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço.